Que você vai ver aqui um bom motivo para você vir à igreja. Um bom motivo. Sabe quanto tempo demora para uma pessoa mudar de fato um hábito na vida dela? Os estudos mais recentes dizem que 5 anos. Provérbios 22, 6. 5 anos é o tempo que a gente leva para mudar um hábito. De fato. Diz assim a Bíblia: instrui o menino no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. A palavra instrui também poderia ser traduzida por ensina. Agora, eu fui ver algumas possibilidades de tradução para esse verbo, e existem várias possibilidades, e uma delas me chamou a atenção. Dedica o seu tempo com essa criança. Fique junto o máximo de tempo possível. Dedicar, ensinar, instruir, demora tempo, demanda energia, demanda disposição. E disposição a gente nem sempre tem. O problema é que as pessoas não foram ensinadas da importância de estudar a palavra de Deus. Não é para mim que a gente estuda a Bíblia. Não pense assim, ai pastor, eu estou feliz, porque não é para mim. É para você. É você que é o maior beneficiado. É você que vai ser abençoado por saber o que fazer na hora da angústia, por saber que tem um Deus, saber quais são as instruções que Deus te deu, estão na palavra dele. Aqui, a palavra não é bem essa, mas claras, escancaradas aqui para você ler e aprender. Está claro, mas a gente às vezes não dedica tempo a estudar a palavra. E por incrível que pareça, é na escola bíblica dominical que às vezes vão surgir algumas dúvidas. Que aí você vai ter possibilidade de perguntar para o professor. E o professor não necessariamente tem que saber tudo. Mas ele vai pegar aquela sua dúvida sobre aquele assunto. Talvez ele possa dizer, olha, eu não sei hoje, mas eu vou estudar sobre isso. E vou trazer a resposta para você. E é importante que a gente aprenda o seguinte, que estudar a palavra de Deus precisa ser um hábito que é seu. Não adianta alguém obrigar você que tem que querer isso. Porque a palavra de Deus, ela é vida para você. Assim como você come e tem no alimento força e as substâncias, até essa semana eu fui num congresso, achei bonito, um médico falou assim, que a maioria dos remédios está na feira e não na farmácia. Né? Quer dizer, se a pessoa se alimentasse bem, se ela soubesse cultivar um bom hábito alimentar, ela teria uma saúde muito melhor. Mas como a pessoa prefere a farmácia à feira, então a pessoa, né? E quantas farmácias nós temos, não é? Então, e as feiras estão desaparecendo. Mas enfim. Nós temos que nos alimentar da palavra. Quantos pecados, quantas decisões que nós não evitaríamos, quantos problemas nós não evitaríamos se nós tivéssemos por hábito obedecer a palavra de Deus. Eu como pastor, às vezes as pessoas vêm conversar comigo. Vêm conversar, olha, eu estou com esse problema e tal. E na minha mente, eu tenho um dilema. Eu vou dizer o quê? Eu vou dizer, você não obedeceu a palavra? Ou vou dizer assim, eu vou orar por você e vamos ver, porque é difícil, a pessoa já está passando um problema, vou dar uma bronca em cima ainda. É um dilema. Ou você pensa que tem receita para tudo? É complicado. Agora, o melhor é prevenir, o melhor é estar consciente do hábito da palavra. Isso começa de pequeno. É fácil criar filho? Não é. É fácil colocar filho no mundo, mas criar todos os dias ensinando os princípios da palavra de Deus demanda tempo, energia, cansa, é exaustivo, mas precisa ser assim, porque a palavra de Deus diz isso. É importante que você tenha por hábito estudar a palavra. Não porque eu estou dizendo. Você não me deve nada. Não a mim, mas deve ao Senhor da palavra.
que vidas foram deixadas, assuntos, por exemplo, eu fico pensando, pegar lá um profeta, sei lá, Daniel. O Daniel podia falar assim, eu cansei, não vou mais fazer nada, não vou mais orar. Mas Daniel, numa terra estranha e tudo, continuou firme a Deus, fiel ao Senhor. Eu agradeço a Deus por esses exemplos. José do Egito, não foram santos, mas foram santos homens de Deus. Não foram pessoas que não tiveram pecado. Mas a Bíblia não registra esse momento devido à importância de Deus na vida daquela pessoa. E se a gente fosse falar de José, José teve um tempo com os pais, com a mãe pequenino, porque morreu, quando o irmão Benjamim nasceu, a mãe já morreu. Foi criado pela mãe dos outros e pelos meio-irmãos. Mas de alguma forma Jacó conseguiu colocar na cabeça daquele menino, não sei o que foi que Jacó disse para José, mas José foi um menino que aprendeu que Deus era Deus, tinha um conceito de Deus. E a gente pode perguntar às vezes para uma pessoa que está há 40 anos na igreja, o que é Deus para você? Explique Deus, fale sobre Deus. Pessoa, opa, tem que responder essa pergunta? Mas não tem que responder, você tem que ensinar. Tem que saber o que é para os outros. E a gente faz tanta coisa na igreja, fala de tanto assunto, mas assim, se você fizesse um levantamento sobre o que as pessoas estão conversando na igreja, você vai ficar assustado de saber que ninguém está conversando sobre a Bíblia. Porque parece que é o assunto que menos importa. Já o pastor já pregou. Poxa vida. Chega, hoje já estou bom, já estou cansado de ouvir da palavra. Quando deveria ser o contrário. Eu queria que você soubesse, você pode procurar na internet, tanto faz, mas eu queria dizer uma coisa. A Escola Bíblica Dominical tem uma história muito bonita. Pouca gente conhece, porque não é uma história divulgada, isso não vai aparecer no jornal de hoje. Mas eu queria dizer algumas coisas. No dia 20 de julho de 1780, a Escola Bíblica Dominical, ela não é uma instituição bíblica, assim, apareceu, a Escola Bíblica Dominical, segundo Crônicas, não é isso. Mas nós tínhamos uma coisa no Velho Testamento que era a sinagoga, que é o mais próximo que a gente pode dizer do que seria uma escola bíblica. Primeiro, não era uma escola bíblica como nós temos hoje, não era de domingo. Mas a sinagoga era o centro da sociedade judaica. E a sinagoga era o lugar onde os jovenzinhos e as moças que não podiam frequentar lá, elas ficavam sabendo por tabela, porque as mulheres não frequentavam a sinagoga, e os jovenzinhos, eles iam à sinagoga para aprender a Bíblia, o Velho Testamento no seu caso. O seu Velho Testamento é igualzinho à Bíblia que um jovem judeu ia estudar na sinagoga. Só que tem uma coisa, ele não ia só no sábado, lá no culto, no encontro, na juventude lá, dos adolescentes. A sinagoga era um lugar de ensino, era uma escola. Então lá ele aprendia com centralidade na palavra ler, a escrever e a decorar a Bíblia. De forma que um menino de 6 anos sabia o Pentateuco de cor. 6 anos. Sabia o Pentateuco de cor. Quando esse menino tinha 12 anos, mais ou menos, aí ele já sabia grande parte do Velho Testamento de cor. De cor. Você começava falando e ele continuava. E os meninos que tinham muita facilidade de decorar, eles eram levados para um outro nível de aprender todo o Velho Testamento de cor. E eles então estudavam para ser doutores da lei. E os mais brilhantes estudantes, eles eram convidados a ser discípulos de grandes mestres da época. Eu gostaria de citar pelo menos 3 que nós temos conhecimento. Hillel, Shammai e nós tínhamos Gamaliel, Gamaliel é um nome que até é falado na Bíblia,
que foi o mestre de Saulo. E Saulo era um desses meninos brilhantes que aprendeu o Velho Testamento de cor. Ele era um doutor da lei. E ele é contemporâneo de Jesus. Mas o interessante é que Jesus, quando tinha 12 anos e foi ao templo, ele ele teve uma conversa com os doutores da lei. E os doutores da lei ficaram admirados das respostas que Jesus dava. Agora uma pergunta, Jesus, ele provavelmente não ia tanto assim à sinagoga. Mas Jesus era um estudioso da palavra. Eu tenho uma coisa para te dizer, talvez algumas pessoas não vão concordar comigo. Você imagina, talvez na sua cabeça, você deve imaginar, que Jesus, quando nasceu bebezinho, e em vez de ele chorar, ele já disse assim, não terás outros deuses diante de mim. Você deve imaginar, mas não foi assim. Não foi assim. Jesus teve um desenvolvimento normal de uma criança, tanto isso é verdade que os próprios parentes próximos dele, e inclusive sua mãe e seus irmãos, não acreditavam nos ensinos, não seguiam os ensinos de Jesus. É bíblico isso. Em determinado momento, Jesus até confronta, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e seguem a minha palavra. Então, acontece que Jesus era brilhante aos 12 anos. Claro que ele era cheio do Espírito, claro que ele era uma pessoa especial, sem pecado, mas ele teve um desenvolvimento que passou por ouvir e aprender a palavra. Tanto que ele cita, quando adulto, a palavra. Mas ele se submeteu à limitação humana. E você pode ficar pasmo, mas Jesus teve que ter a mesma fé que você teve que ter. Para andar sobre as águas, para curar, ele teve que ter fé. Não poder, fé. Como você tem que ter. Porque ele se sujeitou às mesmas coisas, à mesma situação nossa. E ele, ao aprender a palavra com maestria, dava aula lá para os doutores em um momento que ele ficou 3 dias lá discutindo, até que seus pais perceberam que ele não estava junto com os outros. Né? Que responsabilidade meio esquisita, porque eles estavam cuidando nada mais, nada menos que o Filho de Deus e se perderam dele. E aí voltaram e viram ele ali e foram dar uma bronca nele e ele vai falar, ué, eu não deveria estar cuidando das coisas do meu pai? A Maria não entendeu, a Bíblia fala, mas ele era profundamente centrado na palavra, aprendendo a palavra. Então, a palavra é mais importante do que outras coisas na nossa vida. E em 20 de julho de 1780, numa cidade da Inglaterra chamada Gloucester, um homem, ele era dono de um jornal. E esse jornal, ele era distribuído na cidade, esse jornalista, vamos chamar assim, esse dono de jornal. E esse jornal era distribuído no tempo da Revolução Industrial. E naquela cidade muitas indústrias, e naquele tempo as crianças trabalhavam também, não tinha leis trabalhistas desenvolvidas. Alguém pode até reclamar que as leis não são boas, mas eram bem piores. Então, essas crianças, elas trabalhavam durante a semana e elas, por uma questão exatamente da Revolução Industrial, as pessoas não eram incentivadas, e nem as crianças, a estudarem. Elas eram incentivadas a trabalhar. Mas no domingo era dia de folga e essas crianças ficavam soltas pela rua, porque a maioria dos pais trabalhava. E a criminalidade dessa cidade era muito grande, não dessa, da maioria das cidades onde passavam por esse momento de revolução industrial, onde as pessoas tinham trabalho como a sua ocupação, e tanta gente foi, vamos dizer assim, vilipendiada nos seus direitos ali, porque trabalhou. Tem até a história do dia, né, que as mulheres foram queimadas dentro de uma indústria, porque as pessoas se recusaram a tirá-las de lá, uma indústria têxtil. Enfim, acontece que existia um jornalista, e esse jornalista, o nome dele era Robert Raikes. Ele foi a pessoa que entendeu que precisava fazer alguma coisa com aquelas crianças que não estavam de banho tomado, estavam sujas, estavam roubando, a criminalidade era altíssima na cidade.
no caso da realidade dele. E ele, então, foi ver a realidade daquelas crianças, e como jornalista que era, e queria vender jornal, ele publicou uma matéria dizendo sobre a criminalidade infantil, mas isso não o satisfez. E ele ficou pensando como é que ele poderia fazer para ajudar aquelas crianças. E aí, então, ele teve uma ideia. Ele percebeu que aquelas crianças não estavam sendo alfabetizadas. E ele não tinha condições ou um local para fazer isso. E ele usou, então, a igreja local como o lugar, vamos dizer assim, de infraestrutura e convidou professoras de ensino secular e não da Bíblia, a princípio, para que usasse a igreja como sala de aula para essas crianças. Só que aí, junto com essa ideia, porque ele estava numa igreja, ele falou assim, por que não aproveitar e ensinar o alfabeto, ensinar a ler, escrever, ensinar bons modos? E ele, então, introduziu a aula de princípios da palavra de Deus para aquelas crianças. E foi aí que nasceu a escola dominical, a escola bíblica dominical. Por quê? Porque era de domingo, era o dia de folga daquelas crianças. E sabe, as crianças vinham sujas, e a história conta que as crianças vinham mal cheirosas e sujas. Então eles começaram a usar os banheiros da igreja para que as crianças tomassem banho. E as crianças ganhavam, sabe o quê? Sabe qual era a lembrança que as crianças levavam para casa? Uma barra de sabão, para poder aprenderam a tomar banho. E agora elas ganhavam todo domingo uma barra de sabão para chegar em casa e continuar com o hábito de banhar-se. Mudando um paradigma que criança não estava sendo cuidada, porque os pais estavam todos envolvidos ali. Muito bem. Acontece que essa cidade, ela, por causa dessa ação, a criminalidade da cidade começou a diminuir. Isso chamou a atenção de outros governantes, prefeitos e outros jornais da Inglaterra. E eu vou dizer para você que 12 anos, isso é história, viu? 12 anos depois, a criminalidade da cidade de Gloucester ficou a zero. Zero. Não tinha nenhuma pessoa presa na cadeia. 12 anos. Porque as pessoas começaram a ensinar a palavra, princípios de como viver, como respeitar o outro, coisa que não se faz hoje em dia. A televisão não faz isso. A escola, infelizmente, não está conseguindo fazer isso. E nós temos a possibilidade de ensinar a Bíblia, a palavra de Deus, para mudar o hábito e a vida e o futuro das pessoas e, por consequência, o futuro da sociedade. Isso parece um discurso complicado, mas eu estou dizendo de história, viu? Não estou falando do nosso tempo aqui. Eu estou falando que você pode procurar em qualquer lugar, procura lá. Como surgiu a Escola Bíblica Dominical, história da Escola Bíblica, você vai ver que na cidade de Gloucester, em 12 anos, a criminalidade foi a zero. Será que não é nossa responsabilidade? Será que o Evangelho não resolve também a pessoa no seu presente? É só para o céu? É só para lá? Nada para hoje? Nada para amanhã? Nada para os negócios? Nada para o ensino? Será que não vale nada para essa vida o Evangelho? Eu duvido. Porque tem o testemunho. Agora, se tem tanta igreja, o que nós estamos fazendo? É uma pergunta. O que nós estamos fazendo? A sociedade está aí, a criminalidade aumentando. Você acha que a responsabilidade é do governo? Você acha que o governo tem a solução? Que o governo tem a resposta para resolver o problema? Eu tenho certeza que a Bíblia tem. E aí, então, com essa informação de que tinha sido tão bem sucedido esse projeto, as outras cidades começaram a copiar esse programa e ampliá-lo. E aí, então, as igrejas, chamadas históricas, passaram a adotar a escola bíblica dominical, que hoje nós nos reunimos aqui, basicamente, 45 minutos no domingo, para aprender alguma coisa da Bíblia, mal e mal, porque todo mundo está com pressa de ir embora, porque tem um almoço para fazer, tem a vida para seguir, tem tudo para fazer. Então, a gente mal e mal consegue
motivo para que a gente venha nós mesmos à igreja. Mas, na verdade, nós temos a solução. Na verdade, nós podemos convidar pessoas para virem estudar a palavra e para terem contato com a palavra. Para terem contato com a palavra de salvação, que muda o coração, que muda o hábito da pessoa. Muda o ser que antes ia numa direção contra Deus e agora vai numa direção com Deus. É diferente. Você que está aqui, você sabe que é verdade. A sua vida é diferente. Você consegue se imaginar hoje o que você estaria fazendo agora, ou fez ontem, ou anteontem, ou essa semana, se você não conhecesse a Deus? A multidão de coisas que você estaria fazendo, de coisas erradas, mas por causa de Jesus Cristo você foi transformado. Você está num processo de transformação. Mas isso não é só para nós. Isso não é só para quem está aqui nessa manhã. Isso é uma coisa maior, uma coisa para a vida. E numa chamada Convenção de Louisville, em 1908, então nós tivemos já uma institucionalização maior da escola bíblica dominical. E aí, naquela época, eu estou falando de 1908, pouco mais de 100 anos atrás, é que nós tivemos uma escola bíblica parecida com a nossa. Ela tinha então divisão de classes, a história comenta de 4 a 5 anos, 6 a 8, 9 a 12, 13 a 16, 17 a 20 e de 20 em diante. Foi essa divisão que foi convencionada em 1908. E assim nós temos então a história da escola bíblica. Mas a história da escola bíblica que me chama a atenção é que ela se chamava Escola de Educação Popular, onde as pessoas que conheciam sobre algum assunto, elas ensinavam as crianças. Alguém vai dizer assim, mas pode usar a igreja para ensinar outra coisa? Se for uma coisa digna, se for uma coisa que ajuda a pessoa a se desenvolver como cidadão, como pessoa, como ser humano, não tem nada de errado em alguém aqui da igreja pegar uma criança e falar, olha, eu vou te ensinar a ter educação. Não batendo, não gritando, porque aí não está ensinando educação, né? Mas ensinar como ser educado, pedir por favor, com licença, obrigado. Saber que se uma pessoa está numa fila, é a vez dela. Se a nossa sociedade tivesse sido ensinada a esperar numa fila, mas não pode. Não posso esperar, eu não posso. E o outro é problema dele. Eu não posso. Eu tenho que passar na frente. E você acha que o outro não tem? Você acha que o outro não tem pressa também? O outro está aqui esperando o tempo passar para ele dormir? Então a gente não aprendeu absolutamente nada. A nossa sociedade está fadada ao caos, porque cada um passa a ser mais egoísta que o outro. E a pessoa se torna tão egoísta que ela começa depois a brigar com a lei da gravidade. Ela já não acredita mais que existem leis que podem ser maiores do que ela. Aí ela pega um carro embriagada, faz uma curva, capota, porque ela não pode esperar, porque ela tem que ter a vontade dela. Quem falou que nós temos que ter as nossas vontades supridas? Onde está escrito isso na Bíblia? Você tem que ter as suas necessidades supridas, mas não suas vontades. A gente tem que aprender isso, mas é difícil. Porque o meu é o mais importante. O meu tempo é o mais importante. A minha vontade, o que eu quero. E o outro vai sendo colocado de lado. E todo mundo fazendo isso. Onde é que nós vamos parar como sociedade? E nós não estamos ensinando isso. Então, toda lição bíblica tem que ensinar a pessoa a ser um ser que convive com outras pessoas. Que, inclusive, nós aprendemos isso em relação a Deus. Existe um conflito de interesses entre o que eu quero e o que Deus quer. E a maior lição que uma pessoa pode aprender, e eu penso que seja a lição da vida. Qual é a lição da vida? No último dia da vida de uma pessoa, quando a pessoa estiver lá, antes de dar o seu último respirar, antes de soltar o último fôlego, ela vai dizer assim, tudo pertence ao Senhor. O Senhor é digno de todas as coisas, Ele é o Senhor, não eu. Eu espero, eu não sei se eu entendi direito a vida, mas me parece, com assim a minha visão de hoje,
que o maior ensinamento que uma pessoa pode ter é dizer: Senhor, tudo é teu, a vontade é tua, seja feita a tua vontade, não a minha, o Senhor é o dono e eu sou teu servo. Me parece que é isso. Me parece que essa é a lição a ser aprendida. E aí a gente vai entregando as coisas para Deus, e Deus vai fazendo a vontade dele na nossa vida, e nós vamos nos tornando pessoas que não se frustram mais, pessoas que estão felizes com o que têm, e nós vamos vivendo a vida que Deus nos oferece. Me parece que é isso, mas tem gente que se eu fizer aqui uma pergunta, vai ter gente que não vai concordar. Tem gente que vai dizer assim, que eu sou herdeiro do Pai, eu sou dono de tudo, e Deus me deu todas as coisas em Cristo, eu não fico mais doente, e eu sou eu. Mas não sei, não parece que é nessa linha. A Bíblia me parece que é em outra linha. E a gente tem dificuldade de aprender. Agora, eu vou terminar dizendo sobre a palavra instrução. Ouça com atenção esse conceito. Só para você lembrar disso. A palavra instrução, a ideia hebraica de instrução, por que é ideia? Por que o pastor fica falando tanto de hebraico, né? Porque a Bíblia foi escrita em hebraico, o Velho Testamento. Se você quer aprender sobre o Novo, você precisa saber, não falar grego, mas pelo menos tem que saber o que significa a palavra. E no Velho Hebraico. A ideia hebraica da instrução é o seguinte. Você tem um rio, e tem um rio forte, que passa com a sua enxurrada, levando tudo. Mas esse rio é destrutivo desse jeito. Esse rio, ele pode machucar alguém. Então você pode fazer algumas coisas úteis com a energia desse rio. Você pode construir, por exemplo, um moinho d'água. Aí essa força desse rio passa por um moinho e você então utiliza essa força desse rio. Mas a ideia de instrução é mais forte do que isso. A ideia de instrução é o seguinte, é quando você tem um rio e você começa a cavar um outro leito para esse rio, um outro lugar, e você vai fazer como se fosse uma represa. Você vai segurar a força desse rio e agora você vai se preparar para fazer alguma coisa útil, que, por exemplo, seria uma indústria de fornecimento de energia, não era o conceito, só estou dando um exemplo, não é o conceito bíblico fazer uma hidroelétrica, mas a ideia é usar essa energia toda para uma coisa útil, uma coisa que tem significado, que traz benefício para todos. Aí você vai discutir, mas está matando o peixinho, tem ecologia. Tá, a represa não é a melhor ideia, mas estou usando como exemplo. Então você tem esse rio que você constrói uma represa e agora você obtém dessa mesma força. Continua sendo o mesmo rio, a água é a força, a energia, mas agora canalizado para uma coisa útil, com significado, com um propósito. É como a gente costuma dizer assim, colocar o trem nos trilhos. Um trem descarrilhado é um perigo, mas um trem no trilho é uma coisa maravilhosa. Então se lembre que o sentido da instrução é esse, é pegar uma criança com tudo que ela é, com toda a sua energia, sua criatividade, seu potencial, tudo isso, e instruí-la sobre a palavra de Deus. É trazer toda essa energia, essa vontade de aprender para uma coisa útil. Que utilidade tem nisso? A primeira utilidade é a salvação da alma. É que o sangue de Jesus Cristo vai mudar a vida dessa criança. Primeira coisa, isso é básico. Então, nenhuma aula, nenhuma instrução não deve nunca ser omitida a pessoa de Jesus Cristo. Isso é importante, é o principal. E depois o crescimento, o amadurecimento cristão, não acaba aí. Aceitei a Jesus, agora não preciso mais nada. Nós não morremos quando aceitamos a Jesus. Aí começa uma caminhada de aprendizado. E essa eu vou dizer para você, é muito difícil. Por isso tem muita gente que sai da igreja lá, na igreja só tem hipócrita, só tem pecador, só tem isso mesmo. E você é obrigado a ficar lá para aprender. Essa é a lição. Essa é a lição que você tem que aprender. Que você já pensou uma igreja que só tem você nela? Todo mundo igual a você. Tudo bem? Tudo bem por quê? Você sabe, sou eu. Já me perguntando o quê? Então, a igreja é com gente hipócrita, tá? Se alguém não sabia,
Tem pecador, tem hipócrita, tem ignorante, tem pessoa mal criada, tem pessoa que rouba, tem ladrão, tem assassino, está na igreja. Está vindo, pelo menos. Não estou falando que está na igreja. Não é, é porque o significado não é esse, que não é tanto assim. Mas está vindo à reunião de culto. Vai. Mas quem sabe? Quem sabe se essa pessoa um dia, depois de tanto tempo, já ouviu tantas vezes a palavra, coração de pedra, mas quem sabe se um dia a palavra de Deus ela vai lá e ela muda o coração dessa pessoa. Que bênção! Que bênção quando essa pessoa se arrepender dos seus pecados e dizer, puxa, eu estava errado. Mas sabe, as pessoas elas falam, eu não vou mais. Não vou mais porque na igreja é uma convivência difícil. Sabe o que é pior? É que você está aqui na igreja, né? Mas lá na cruz, teve um ladrão e de última hora ele foi para o céu. Ele não teve muito tempo de fazer amadurecimento cristão, ele já foi embora no mesmo dia. Né? Jesus fala, hoje mesmo estará comigo. Então ele foi um crente meia boca para o céu. Ele vai estar lá e você vai ter que, eu não sei como é que é isso daí, no céu tem amadurecimento, mas ele vai estar lá. Você vai ter que conviver com ele lá. Vai que teve gente muito ruim que na última hora aceita, vai para lá também. É um exercício. É um exercício difícil, né? Estar na igreja é o maior exercício. Para mim é. Por exemplo, por que eu tenho que vir à igreja? Eu leio a Bíblia em casa, mas aí que tá. A convivência é o ensino. Você também é convidado a crescer. Também é convidado a, às vezes, eu tenho minhas opiniões, mas às vezes eu tenho sido levado a perguntar assim, o que você pensa a respeito disso? Qual é seu sentimento? Qual é a sua ideia sobre isso? E a pessoa vai falar. Talvez eu não concorde, mas houve diálogo. Talvez não é bem o que eu penso ou até o que eu quero, mas pela misericórdia de Deus a pessoa está vindo e ouvindo a palavra. Todos são convidados, as portas estão abertas. Agora, quem vai fazer a obra não sou eu, é o Espírito de Deus. Porque não adianta, por exemplo, pegar uma câmara de tortura, amarrar alguém aqui e bater. Seja crente, seja santo. Você está fazendo errado. Só falar, eu acho que naquela igreja tem que mandar prender aquele pastor, ele está louco. Não sou eu. Não sou eu que vou mudar alguém. Nem o que eu falo. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, que tem poder para fazer isso. E se alguém perceber pelo Espírito Santo que ele está errado, essa mudança, ela foi radical e essa pessoa mudou completamente, ela não é mais a mesma. E aí essa pessoa então agora é uma nova criatura em Jesus. E ela mesma vai trabalhar incessantemente para a pregação do Evangelho, para amar as outras pessoas. É isso que é a esperança de cada um que já tem Jesus. É esse desejo. Agora, nós precisamos contribuir para isso. Não, falou de contribuição, não é dinheiro, não. Contribuição no sentido de tempo. Pior, porque você pensou que dinheiro era a coisa mais importante? Não é. É tempo. E tempo é uma coisa... Tem gente que eu conheço que dá dinheiro, mas não dá o tempo. Eu vou pagar, mas eu não vou gastar meu tempo. A maior contribuição que a gente pode fazer é investir em instrução, em ensino próprio e dos outros. E um amando o outro e ajudando tudo e tudo funcionando. E isso é escola bíblica dominical. Então quando você vem aqui, você é um abençoado de Deus. Que você está aqui nessa manhã. Que você continue assim, firme, com vontade de aprender a palavra, deixando muitas coisas que te chateiam de lado, mas continuando com Jesus. Porque se, por exemplo, um pai pecou, uma mãe pecou, o filho vai falar, a igreja não é verdade, nunca mais vou, e essa criança quando chegar diante de Jesus vai falar assim, meu pai pecou, minha mãe pecou, por isso que eu não fui mais na igreja e eu não acredito em Jesus. E Jesus vai falar, então entra, porque já que foi seu pai e sua mãe, não. É pessoal, é uma decisão pessoal. Não é pelo exemplo dos outros que eu sou salvo.
Eu não tenho desculpas. Ah, meu pai foi um ladrão, minha mãe não foi uma pessoa bacana, então eu posso entrar no céu por causa do... Não, é pessoal. Não vá pelo exemplo dos outros. Mas, ao mesmo tempo, você precisa testemunhar. Porque tem gente que a Bíblia fala que é fraca. Você comeu carne e a pessoa fica nariz virado. Você comeu verdura, fica nariz virado. Você fez um negócio, então é difícil. Mas a Bíblia fala, não, seja vegetariano por Jesus, né? Não coma nem carne se alguém ficar chateado. Agora, aí é uma decisão pessoal de cada um. E eu parabenizo cada um que está aqui nessa manhã. Parabéns, que você está aqui. Mas continue, não desista. Amadureça e cresça para Jesus. Que Deus abençoe você nessa manhã. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, porque sabemos que a tua palavra muda vidas. Tua palavra muda corações, porque a tua palavra é Jesus Cristo. É Jesus que é mostrado e demonstrado em cada página da tua palavra. Nós te agradecemos pelo sacrifício dele e, ó Deus, abençoa-nos para que tenhamos consciência da importância que é nós podermos falar da tua palavra, estudar a tua palavra, mudando hábitos, mudando vidas, transformando pessoas de coração de pedra em pessoas de coração de carne, vendo essa transformação e alegrando-nos com o que o Senhor vem fazendo, através da história, levantando pessoas que são o teu povo, escolhido, lavados pelo sangue de Cristo. Ó Deus, que ninguém desanime nessa caminhada, que todos estejam firmes, confiantes em Ti, que naquele dia que se encontrarem contigo, estarão sorrindo, felizes na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esta igreja e por esses irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém. Vamos então tomar nosso café, né?